Instrumentação industrial essencial. Capítulo 19. Medição de vazão por pressão diferencial. O livro encontra-se disponível no site abaixo. A medição de vazão por pressão diferencial é a técnica mais popular na indústria de processo, seja pela sua simplicidade e eficiência ou facilidade de obtenção. Equação de Bernoulli. No escoamento de um fluido ideal, a somatória das energias cinética potencial e de pressão é constante ao longo de uma tubulação. Com ΔP igual a PDzão menos PDzinho, rearranjando, temos que ΔP é proporcional à densidade, ao quadrado da velocidade e o quádruplo da relação entre o diâmetro da tubulação e da restrição. A medição de vazão por pressão diferencial consiste na instalação de um elemento primário restritivo numa tubulação com um fluido em escoamento. A vazão medida é dependente da pressão diferencial gerada, das propriedades do fluido e do tipo do elemento primário. A medição de vazão por pressão diferencial não pode ser classificada nem como volumétrica nem como mássica, já que ambas dependem explicitamente da densidade ρ do fluido. Relação entre a vazão e a pressão diferencial. A pressão montante P1 sofre uma queda, se recupera parcialmente e se estabiliza na pressão P2 a uma determinada distância ajusante da restrição. A pressão não recuperada torna-se uma perda de carga permanente. Um transmissor ΔP é usado para medir a pressão diferencial com as tomadas localizadas em pontos próximos antes e depois da obstrução. Curva da vazão em função da pressão diferencial ΔP na faixa de 0 a 100%. O sumo da pressão diferencial ΔP na faixa de 0 a 1%. A medição de vazão nessa faixa é impraticável, pois uma variação de 0,5% de ΔP corresponde a uma variação de vazão de 7%. Uma variação de ΔP de 0 a 1% corresponde a uma variação de vazão de 10%. Equação da medição de vazão por pressão diferencial. A medição de vazão de fluidos reais é feita através da equação de Bernoulli com adição de fatores de correção. Os elementos necessários para efetuar a medição de vazão mássica ou volumétrica por pressão diferencial são: a pressão diferencial, a pressão P e a temperatura T são medidas e enviadas a um dispositivo computador de vazão que contém campos para inserção dos diâmetros internos e materiais, tanto da tubulação quanto da placa. A identificação dos materiais é necessária para a determinação da expansão térmica, a qual será usada para calcular os diâmetros placa-tubulação na temperatura de operação. Fórmula da medição de vazão ΔP. Equações de estado necessárias para calcular as propriedades termodinâmicas de transporte dos fluidos em escoamento. Coeficiente de descarga C. Correção empírica do desvio entre as velocidades real e teórica. É dependente do número de Reynolds e da geometria dos elementos ΔP. Orifícios canto vivo. O coeficiente de descarga varia entre 0,6 e 0,75 e são usados com número de Reynolds mínimos entre 5.000 e 10.000. Abaixo desse limite, pequenas variações de beta ocasionam grandes variações de coeficiente de descarga. Em RD aproximadamente igual a 20.000, as curvas se fundem em C igual a 0,61. Orifícios canto arredondado. Devido a transições suavizadas, o coeficiente de descarga é de aproximadamente 0,85. Nos bocais em vazão, devido às transições ainda mais suavizadas, o coeficiente de descarga varia entre 0,9 e 1. Fator de velocidade de aproximação E. É a correção do aumento da velocidade devido ao estrangulamento. Fator de expansão dos gases. É a correção do efeito da compressibilidade dos gases com a vazão. Varia com a razão dos diâmetros beta, a pressão montante P1, a pressão diferencial ΔP e o coeficiente de expansão isentrópica K. K para beta igual a 0,5 e beta igual a 0,7. O coeficiente K é aproximadamente igual à relação entre Cp e Cv e varia com a temperatura. O cálculo estimativo da pressão diferencial, na medição de vazão por pressão diferencial, pode ser feito a partir da equação de Bernoulli, estimando-se a velocidade V do fluido da tubulação e adicionando o coeficiente de descarga C. Partindo-se da equação de Bernoulli e incorporando-se o coeficiente de descarga ao termo da velocidade, temos placas de orifício. Quanto à geometria de entrada? Canto vivo, canto chanfrado e canto arredondado. Quanto ao número de furos? Monofuro e multifuros. Placa de orifício canto vivo ajusante. Com espessuras entre 0,5 e 2% do diâmetro da tubulação, os cantos são simétricos e podem ser usados para medição de fluxo bidirecional. Placa chanfrada ajusante. Quando por motivos de resistência estrutural a espessura da placa for acima de 2% do diâmetro da tubulação, é necessário adicionar um chanfro ajusante com um ângulo entre 30 e 45 graus. Placas de orifício multifuros. São uma combinação de uma placa de orifício com um retificador de fluxo. Por isso exigem trechos retos menores que as placas monofuro. Aparência de uma placa de orifício 4 furos.
Trechos de medição para placas de orifício de pequenos diâmetros. Em tubulações com diâmetros menores que 40 mm, também chamados de orifício integral, o coeficiente de descarga é dependente da rugosidade da superfície da tubulação. Pequenas descentralizações da montagem da placa afetam significativamente a incerteza da medição. Nesse caso, é necessário o uso de uma placa de orifício e trechos de medição integrados. Trechos de medição para placas de orifício de pequenos diâmetros. Trecho ASME de medição, composto de um conjunto rígido constituído por uma placa de orifício de canto vivo alojada entre flanges centralizadoras e trechos retos polidos ou brunidos internamente. Vários fabricantes possuem versões proprietárias de placas de orifício de pequenos diâmetros integradas ou conectadas diretamente ao flange de um transmissor de pressão diferencial. Placas de orifício de canto chanfrado e arredondado, voltada para fluidos viscosos ou baixo número de Reynolds. Canto chanfrado ou entrada cônica, canto arredondado ou quarto de círculo. Placas de orifício para usos especiais. Orifício excêntrico e segmental para o arraste de sedimentos, com furos de dreno para a passagem de condensados de gases ou vapores, ou furos de respiro ou vente para a passagem de bolhas nos líquidos. Tomadas de impulso para placas de orifício. A medição de pressão diferencial é feita com pequenos tubos que interligam hidraulicamente o transmissor ao fluido de processo através de furações denominadas de tomadas de impulso. Tomadas nos cantos. Posicionada na junção do canto formado pela placa e a tubulação. Tomada no flange. Posicionada a 1 polegada tanto a montante quanto a jusante. Tomadas no raio. Posicionada a 1D a montante e D/2 a jusante. Tomadas na vena contracta. Posicionadas a 2,5D a montante e no ponto de pressão mínima, vena contracta, LVC a jusante. As tomadas na vena contracta não são muito usadas porque o ponto de pressão mínima varia com a vazão do fluido. Tomadas no tubo, posicionadas a 2,5D a montante e 8D a jusante. As tomadas no tubo não são usadas na medição de vazão, e sim para redutores de pressão através de placas de orifícios denominadas de orifícios de restrição. Medidor de vazão por tubo Pitot. O tubo Pitot é um dispositivo para medição pontual da velocidade de um fluido numa tubulação. Tubo Pitot de 2 tubos curvos. Um dos tubos com abertura no contrafluxo mede a pressão em estagnação. O outro com abertura no sentido do fluxo mede a pressão estática. A pressão diferencial gerada é proporcional ao quadrado da velocidade em escoamento e, portanto, proporcional à vazão numa tubulação com diâmetro constante. Tubo Pitot bipartido, constituído de 2 orifícios, um na seção a montante e outro na seção a jusante. Medidor de vazão multipitot. Multipitot de tubos curvos. Um conjunto de 3 tubos conectados em paralelo com as aberturas no contrafluxo medem a pressão média de estagnação. Um quarto tubo com abertura no sentido do fluxo mede a pressão estática. A pressão diferencial medida é proporcional à média das velocidades nos 3. Multipitot bipartido. Constituído por um tubo com 2 seções, 3 orifícios na seção a montante e um quarto orifício na seção a jusante do tubo. Na prática, para otimizar a medição da velocidade média, são usados 4 ou mais orifícios discretos a montante, ou ainda uma forma de fendas, os quais podem ser vistos como infinitos orifícios discretos. Geometria das hastes do medidor de vazão multipitot. Existem vários formatos, os quais podem ser classificados em 2 grupos. Multipitot de orifícios, losango, bala, elipse. A quantidade e a posição dos orifícios ao longo da haste varia entre fabricantes. Multipitot de fendas, losango e formato T. O cálculo estimativo da pressão diferencial na medição de vazão por multipitot pode ser feito a partir da equação de Bernoulli, estimando-se a velocidade V do fluido na tubulação, adicionando-se o coeficiente de descarga C e eliminando-se a velocidade no ponto de estagnação V de grande. Partindo-se da equação de Bernoulli e incorporando o coeficiente de descarga ao termo da velocidade, temos outros elementos primários de vazão por pressão diferencial. Tubo Venturi, constituído por uma garganta curta entre 2 seções cônicas, sendo capaz de recuperar grande parte da pressão diferencial. Bocal de vazão com perfil de entrada em curva é um meio termo entre a placa de orifício e o tubo Venturi, e seu principal uso é na medição de vapor com alta velocidade. Cone V, elemento primário que pode ser usado para fluidos com baixos números de Reynolds. Funciona como um retificador de fluxo, exigindo um curto trecho reto a montante. Cunha, elemento primário usado para fluidos inconstantes de baixo número de Reynolds. Exige curto trecho reto a montante e permite o uso de tomadas de impulso com selos remotos. Referências feitas ao longo do texto. Mais referências. Leitura adicional recomendada.